Bom pessoal, hoje vamos falar sobre candles, que nada mais são que a linguagem do trade. E para um trader ser realmente consistente, você precisa entender o que os candles estão falando para você. Por isso, preste muita atenção nesse vídeo e assista até o final. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom pessoal, como todos sabem, na análise técnica, na análise gráfica, nós trabalhamos com a leitura gráfica, né? A leitura propriamente de candles. Então os candles, eles constituem as informações que o gráfico quer nos passar, tá? É como se fosse a linguagem do gráfico. Assim como no alfabeto a gente tem as letras, né? A, B, C, D, enfim, nos gráficos nós também temos os candles. E assim como no alfabeto normal, que a gente pode juntar uma consoante com uma vogal e formar uma sílaba, o conjunto de alguns candles também nos passam outras informações. Então cabe ao trader realmente dedicar um bom tempo para o estudo e análise desse tipo de linguagem gráfica. Então, para recapitular, quem ainda não conhece um candle, né? A gente tem dois tipos de candle, né? Normalmente eles são configurados na cor vermelha e na cor verde, tá? Isso porque a cor vermelha significa um candle vendedor e a cor verde significa um candle comprador, tá? E qual é a diferença entre um candle vendedor e um candle comprador? Basicamente, o preço de abertura e fechamento desse candle. Então, em um candle vermelho, a abertura deste candle foi na parte superior do corpo e o fechamento do candle na parte inferior deste corpo. E de forma contrária, num candle comprador, a parte inferior foi a abertura e a parte superior foi o fechamento. E se vocês notarem, a gente possui algumas linhas abaixo e acima dos candles, os chamados pavis ou sombras. E eles nos representam as máximas e mínimas de um candle. Então a máxima deste candle vendedor foi o topo desta linha e a mínima deste candle vendedor foi o fundo desta linhazinha pequenininha aqui. Assim como a mínima deste candle comprador foi esta região e a máxima foi esta região. Até aí tudo tranquilo, este é o básico e essencial que um trader precisa conhecer sobre candles. Mas como no alfabeto e na linguagem tradicional, não adianta a gente saber somente o básico, né? A letra A sozinha, ela não representa muita coisa. A gente precisa entender o contexto onde este candle está colocado. E nesse contexto, a gente precisa entender que os candles são a representação do comportamento dos investidores em relação àquele ativo, né? Ou no nosso caso, a criptomoeda. E eles nos mostram se existe mais pressão compradora ou pressão vendedora em um dado momento. E a gente consegue identificar isso através das tendências criadas por um conjunto de candles. Então, neste caso, a gente percebe um grande conjunto de candles vendedores formando uma clara tendência de baixa. Percebam que mesmo com alguns candles compradores no caminho, ainda assim a tendência de baixa é muito mais visível e os candles nos mostram que a pressão vendedora está muito mais forte e saudável do que a pressão compradora. Porém, percebam que em um dado momento a gente começa a ter uma inversão desta pressão, onde os candles compradores começam a ter um pouquinho mais de relevância em relação aos candles vendedores, os nossos pullbacks ou retrações de movimento. Até que os vendedores começam novamente a trabalhar de forma mais agressiva e novamente em uma região de suporte nós temos a reversão da força compradora assumindo o controle da tendência. Bom gosto, até aí todo mundo já sabe, até aí é muito simples. Mas como a gente consegue identificar isso enquanto o gráfico está andando, né? Eu sei que o pessoal fala, né? Quem está começando muito tem essa questão de que no replay é fácil, no gráfico parado é fácil, porém no ao vivo é diferente. Mas se a gente for prestar bem atenção, os candles eles começam a nos dar algumas indicações, tá? Principalmente rompimentos de máximas e mínimas, tá, pessoal? Então eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês, tá? A gente teve aqui um grande candle vendedor, né? Seguido de alguns candles vendedores, só que um pouquinho menores, tá? Eu já comentei em alguns outros vídeos que as sombras, né, os pavis, são muito importantes na definição de topos e fundos. Em 99% dos casos, os topos de uma movimentação vão ter sombras superiores e os fundos de uma movimentação vão ter sombras inferiores, tá?
Percebam que aqui a gente tem inclusive esta formação, tá? Então de sombras inferiores de forma simétrica, né? No grupo de membros a gente chama isso aqui de LED, né? Parece uma perninha de LED, tá? Então a gente teve esta formação simétrica, mas como vocês podem ver, a gente continua a queda normalmente, tá? E se a gente for analisar friamente candle a candle, a gente percebe que este candle comprador, na verdade, é uma inside bar, e uma inside bar num contexto de baixa, tá? E esta inside bar a gente sempre pode trabalhar de duas maneiras, né? Ou no rompimento para cima, ou no rompimento para baixo, ou seguindo a tendência. Inclusive tem vídeo explicando aqui no canal um pouco mais sobre estratégias de inside bar. Então, uma inside bar por si só, ela não nos representa muita força de movimentação, mas sim uma certa indecisão do mercado, se vai, se fica, o que ele vai fazer nesta movimentação. Seguindo com os candles, a gente percebe que no próximo candle a gente formou outra inside bar. Então a gente teve uma inside bar dentro de outra inside bar. Novamente com indecisão do mercado. A gente não tem ainda muito claro o que o mercado quer fazer. Se ele quer continuar uma baixa ou se ele quer continuar uma alta. E passando novamente para o outro candle, a gente já começa a perceber um pouco de pressão vendedora neste candle. Isso por quê? Vejam que o candle ele abriu nesta região. Os compradores conseguiram jogar o preço mais para cima, porém os vendedores já entraram com força nas movimentações deles e derrubaram o preço novamente, inclusive conseguindo um fechamento abaixo da mínima do candle anterior, mostrando um rompimento de mínima, apontando uma possível operação de short. Se a gente fosse trabalhar apenas com um rompimento de inside bar, a gente teria tomado um stop aqui, tá? Acontece. Porém, percebam que realmente a tendência se seguiu, tá? Então, no próximo candle, a gente teve um candle comprador, porém sem muita força. Percebam que o candle ele não conseguiu romper a máxima deste candle vendedor, ó. Deixa eu puxar uma setinha. Então, percebam que a máxima desse candle ficou ainda abaixo da máxima do candle vendedor. Então, o candle comprador, por mais que ele fechou um candle verde, um candle comprador, ele ainda assim não teve força suficiente para romper a máxima do candle anterior. Porém, se a gente observar aqui a vela compradora, ela conseguiu romper a mínima do candle anterior. Então perceba que os vendedores em um certo momento deste candle, eles conseguiram derrubar o preço abaixo da mínima, e ali teve uma resposta compradora, mas ainda assim sem força suficiente para romper a mínima deste candle. E se a gente tivesse operado uma estratégia de inside bar nesse candle aqui seria o nosso stop, tá? Porém, stops acontecem, nenhum trader acerta sempre, e o importante mesmo é tomar um stop pequeno em relação ao seu possível risco retorno, tá? Mas voltando aqui às leituras de candle, a gente formou outro candle comprador, mas vejam novamente a pressão vendedora ganhando força. A gente percebe que os compradores levaram o preço lá para cima, porém novamente os vendedores encheram a mão e derrubar o preço novamente. Então, por mais que este foi um grande candle comprador, ele deixou muita sombra na região superior, indicando pressão vendedora, indicando que esse aqui possivelmente seria apenas um pullbackzinho para o preço continuar caindo. Então veja que é possível a gente fazer uma leitura candle a candle, tá? Não precisa somente pegar o gráfico parado, tá? Aqui nesse caso é um exemplo didático, mas eu quero que vocês entendam as lógicas empregadas. Não é uma fórmula pronta que você vai usar para fazer essa interpretação gráfica, tá? Mas entendam a lógica, entendam os conceitos de pressão compradora, pressão vendedora, rompimentos de máxima, rompimentos de mínima. Analisem de forma crítica o que o gráfico está nos passando, tá? Lembrando sempre de tendências. Então, se a gente está numa tendência de baixa, a maior probabilidade é que a gente continue nessa tendência e que movimentações de alta sejam apenas movimentos de pullback e movimentos de retração. Então vamos lá, próximo candle a gente formou aqui um candle vendedor. Os compradores jogaram um pouquinho mais para cima, mas percebam que não chegou nem perto da máxima do candle anterior. Os vendedores já assumiram o controle, inclusive conseguiram romper a mínima do candle comprador. Ó, percebam que os vendedores conseguiram romper esta região, porém os compradores, né, retomaram o controle e fecharam o candle um pouquinho mais acima, tá? Vejam que no próximo candle a gente já vê uma dominância da pressão vendedora. E como eu sei disso?
Simplesmente porque eu não tenho nenhuma sombra na região superior. Então, em nenhum momento da formação desse candle, os compradores conseguiram levar o preço para cima, tá? Eles sempre defenderam regiões mais abaixo. Então, eles foram defendendo. Inclusive, tivemos o rompimento da mínima do candle anterior. O preço foi mais abaixo, porém, os compradores tiveram força para retomar um pouquinho essa movimentação. Mas veja que o candle ainda fez um fechamento abaixo da mínima anterior, tá indicando mais força vendedora. E aqui vem outra leitura de candle. E aqui você pode me falar, Ghost, agora eu estou começando a entender, esse é um candle de indefinição. Calma lá, vejam o seguinte, percebam que realmente este candle tem uma cara de doji, mas ele tem uma peculiaridade muito importante. Percebam que a máxima desse candle aqui não conseguiu romper a máxima do candle anterior. Porém, a mínima desse candle foi perdida e perdida com louvor, tá? Então, em um dado momento da formação deste candle, nós tivemos um grande candle vendedor chegando até esta região aqui. E aqui a gente começou a ter realização de lucro, talvez no short, os compradores assumindo algumas ordens, alguma posição que estava nesta região, né, abaixo dessa sombra aqui. Então, quem apostou em long, por exemplo, nesta região, provavelmente botou um stop técnico nesta região, então ganhou em força e fez uma barra de aparente indecisão, mas se a gente for analisar o contexto de máxima e mínima, a gente percebe que sim, os vendedores ainda estavam muito mais fortes que os compradores neste momento, tá? Na próxima vela a gente já tem uma outra inside bar e novamente um fechamento em vermelho, então os vendedores conseguiram fechar o preço desse candle abaixo da abertura, mostrando mais um sinal de força, porém já é uma inside bar, mas operada no contexto de seguindo a tendência, ela nos daria uma entrada no rompimento para baixo, e foi o que aconteceu no próximo candle. Rompemos esta região para baixo, os compradores tiveram uma certa força para cima, mas muito pequena em relação a todo o corpo de desenvolvimento. E novamente aqui embaixo a gente percebe um grande pavio comprador. Mas será que realmente esse pavio é um pavio comprador? Vejam o seguinte, da abertura até a mínima, a gente fez 1,72% em apenas um candle, tá? Como eu estou no gráfico de 1 hora, então este candle corresponde a 1 hora de movimentação do preço no Bitcoin. Concordam comigo que quem estava operando, por exemplo, vendido, um short, num scalp extremamente alavancado, 1,72% é muito lucro. Então, não necessariamente neste contexto aqui que a gente está vendo, essa aqui é uma pressão compradora, mas sim uma pressão de realização de lucro do short. E vejam que novamente a gente teve um fechamento abaixo das mínimas anteriores, tá? Mostrando exatamente a força vendedora no controle. Prosseguindo com a nossa leitura, tivemos mais um candle com grande sombra superior, novamente mostrando que os compradores tentaram realizar esta posição, porém os vendedores assumiram novamente o controle e derrubaram o preço. Porém, a gente já começa a ver um sinalzinho interessante, tá? Percebam que a gente conseguiu romper a máxima do candle anterior, então os compradores conseguiram romper aqui timidamente, mas romperam a máxima do candle anterior, porém a mínima do candle já não foi perdida, então a gente já não perdeu a mínima desse candle aqui, né? Foi praticamente uma inside bar, então a gente já começa a ver um certo equilíbrio, ainda muito tímido, tá? Se a gente tivesse aqui no ao vivo, tá? Eu não abriria long nesta movimentação, mas eu já começaria a ficar de olho num certo equilíbrio entre compradores e vendedores, tá? Isso nos mostrando que a gente está chegando possivelmente numa região de mais briga pelo preço, tá? Então essa mínima já foi defendida de uma forma um pouco mais acentuada pelos compradores, ou então mostrando uma falta de interesse nos vendedores, tá? Ou porque já estão achando muito esticado o preço, enfim. O mercado ele é muito dinâmico, então você é comprador em um momento e você é vendedor em outro, e às vezes no mesmo candle você é comprador e vendedor, tá? Então talvez esta região aqui eu já começaria a ficar de olho. No próximo candle, já um candle de venda totalmente normal, a gente percebe aqui uma extrema falta de força compradora. A gente não conseguiu romper nem a abertura deste outro candle aqui, a gente perdeu a máxima, fez fechamento tudo certinho, tá? Então aqui ainda era um candle de continuação vendedor. Porém, no próximo candle a gente já começou uma reversão. Ghost, você tá falando da reversão só porque você tá olhando no gráfico e você viu que tá revertendo. Muito simples, calma lá. Novamente, conceitos de rompimento de máxima e rompimento de mínima. Olhem a mínima deste candle aqui. Rompeu a mínima do candle anterior? Não rompeu. Rompeu a máxima do candle anterior? Rompeu a máxima.
Vejam que o contexto já começa a mudar um pouco. Ainda assim, a gente percebe pressão vendedora, tá? Então, os vendedores ainda assim derrubaram o preço. Porém, os compradores defenderam a abertura, inclusive conseguiram um fechamento acima da abertura do candle anterior, mostrando mais um indicativo de força. Então, ao contrário deste candle vendedor, onde os vendedores derrubaram o preço e ainda conseguiram fazer um fechamento abaixo, neste caso os vendedores derrubaram o preço, mas não conseguiram fazer um fechamento abaixo. Então, mostrando já mais indícios de força compradora. No próximo candle a gente já percebe uma inside bar. Inside bar a gente pode operar rompimentos para cima ou para baixo. Neste caso, se fôssemos seguir a tendência, seria um rompimento para baixo e ainda assim a gente não teria a ordem ativada. Então percebam que o conceito de análise técnica, de análise gráfica, de trade, ele é muito mais amplo. Vejam que eu, apenas com leitura gráfica, com alguns conceitos de inside bar, eu já consigo me salvar de algumas operações falhas. Então mesmo que eu tivesse colocado uma ordem abaixo do rompimento dessa inside bar, percebam que o próximo candle não rompeu a mínima do candle de inside bar, então a gente só teve alta. E aí a interpretação gráfica começa a mudar, a gente começa a ver que os compradores conseguem assumir o controle, a gente não consegue mais perder mínimas do candle e a gente vê um movimento de retração até que o movimento se inverte e o ciclo recomeça. Então percebam que é possível sim a gente analisar candle a candle, analisar tendências, movimentações, entender o conceito de pressão compradora, pressão vendedora, juntamente com os conceitos de inside bar, com estratégias, setups. A gente podia aqui inclusive ligar um indicador, por exemplo, um estocástico RSI, perceber que ele está numa zona de sobrevenda, então já é um possível alvo de fundo, então tem muitas confluências, tá? Lembrando que o trade, ele não é algo exato, ele não é uma ciência exata. O trade, ele é uma ciência social. Quem é de contabilidade vai entender o que eu tô falando. Por mais que a gente trabalhe com dinheiro, com números, se trata de uma ciência social. Então é muito mais do comportamento dos investidores em relação ao gráfico, ao preço, ao ativo, no nosso caso as criptomoedas, do que necessariamente o preço do valor em si. Entendendo os conceitos de pressão, com certeza você melhorará muito as suas operações de trade. Bom pessoal, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para não perder os próximos conteúdos e considere se tornar um membro do canal para receber mais vídeos exclusivos. Isso é tudo pessoal, vejo vocês no próximo vídeo.